Ler o livro de Apocalipse, esse, sem dúvida, é um desafio interessante. Apocalipse não é um livro assim tão simples para ser compreendido, ele é cheio de mistérios, de enigmas. Essa é a característica do livro de Apocalipse. Mas, como eu disse, é um desafio interessante. Aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre, no nosso plano de leitura bíblica programada, vamos iniciar amanhã, dia 16 de agosto, amanhã, domingo, vamos iniciar a leitura deste livro. Então eu quero destacar algumas orientações. Não é um estudo aprofundado de Apocalipse, porque isso nem é possível, mas quero dar algumas orientações básicas que certamente vão nos ajudar na leitura de Apocalipse. Mas eu gostaria também de aproveitar e recomendar literatura de grande valor. Esse livro, Comentário Bíblico de Apocalipse, do saudoso Dr. Johannes Rothman, ele escreve toda uma introdução a este livro e depois comentários. Ele comenta, na verdade, capítulo por capítulo, versículo por versículo. É uma literatura de auxílio muito significativa. Pode ser encontrado na editora Concórdia. E também a Bíblia de Estudo da Reforma. Essa é uma Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil com comentários, versículo após versículo. Ela foi lançada no ano de 2017 por ocasião dos 500 anos da Reforma Luterana. Pode ser adquirida na Sociedade Bíblica do Brasil ou também na editora Concórdia. Além disso, também nós, pastores da comunidade, estamos à disposição para conversar sobre o conteúdo deste livro. Numa época em que a perseguição aos cristãos era forte por parte do Império Romano, a mensagem de orientação e de consolo para a igreja foi transmitida muito através de símbolos, de figuras, e essa é a tônica do livro de Apocalipse. O autor é o apóstolo João. Já em idade avançada, ele era prisioneiro por causa do testemunho de Jesus, como ele próprio afirma, era prisioneiro numa ilha chamada Patmos. E lá ele teve uma visão, e o Cristo vivo, glorioso, ressuscitado, lhe apareceu nesta visão, e então lhe orientou a escrever para as 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas são mencionadas lá. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. É claro que esta mensagem de Apocalipse, ela não é só para aquelas 7 igrejas, até porque o número 7 é um número simbólico. Ele é a junção do número 3, que é o número de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o número 4, que é o número da criação de Deus. Então, Deus, com a sua criação, com as pessoas, formam a igreja. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro para a igreja, de todos os tempos e de todos os lugares. Normalmente se liga o livro de Apocalipse ao tema fim do mundo. No entanto, o Apocalipse é muito mais um livro que transmite consolo, encorajamento, esperança para a igreja, especialmente em meio aos sofrimentos. E, acima de tudo, Apocalipse mostra a vitória final de Cristo sobre o mal. E quem é de Cristo é mais que vencedor, afirma a Escritura Sagrada. Então, assim, rápidas considerações sobre os 3 primeiros capítulos. Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Depois dos versos 4 a 8, o apóstolo faz a sua saudação para as 7 igrejas da Ásia. E ele diz que ele escreve da parte de Jesus. Quem o autoriza, quem o ordena a escrever é o próprio Jesus, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aquele que diz, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Quando Jesus diz que ele é o Alfa e o Ômega, ele quer dizer que ele é Deus eterno. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. É a maneira simbólica de Jesus dizer, eu sou eterno, eu sou. Nos versos 9 até 20, nós temos então a visão que João tem quando ele vê o Cristo glorificado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e vi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Escreve num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas da Ásia, lhe diz a voz. E então ele vê o Cristo glorificado. E diante dessa visão, João desaba. Mas aí Jesus lhe diz palavras assim maravilhosas: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, na sequência, capítulos 2 e 3, nós temos então as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, a mensagem de Deus para a sua igreja de todos os tempos. E há uma característica comum em cada uma das 7 cartas. Todas elas começam com aquela expressão, ao anjo da igreja em Éfeso, em Esmirna e assim por diante. O anjo da igreja, ou ângelos, é o mensageiro da igreja. E nós entendemos que a carta é dirigida ao pastor da igreja, aquele que vai levar a mensagem para a igreja. Na sequência, em cada uma das 7 cartas tem também uma expressão que destaca um título sublime do Senhor Jesus. Como, por exemplo, estas coisas diz aquele que, na carta a Esmirna, estas coisas diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. É um título de Jesus. Na sequência, em cada uma destas cartas, há uma frase que começa assim: eu conheço a igreja, eu conheço a realidade da igreja, diz Jesus. Eu conheço os problemas, os sofrimentos, as dores, as lutas da igreja. E em cima daquilo que Jesus afirma conhecer da igreja, ele também tem uma palavra ou de consolo, ou de encorajamento, ou de advertência, ou de arrependimento. Eu tomo por base aqui as 2 primeiras cartas. Carta à igreja de Éfeso. Jesus diz, conheço as obras que você realiza. E adiante ele conclui, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Então, eu conheço, tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, portanto, arrependa-se. Carta à igreja em Esmirna. Jesus afirma, conheço a tribulação pela qual você está passando. E em cima disso lhe diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E isso se repete em cada uma das 7 igrejas. Depois existe também o que nós poderíamos chamar de um anúncio profético, uma palavra futura de Jesus, com base naquilo que Jesus conhece da igreja. Por exemplo, para a igreja de Esmirna, da qual Jesus disse, conheço a tribulação pela qual você está passando, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Aí Jesus diz uma palavra profética, seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Ou, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então essa é uma tônica em todas as 7 igrejas. E as cartas terminam também com a mesma recomendação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ou seja, é tempo de ouvir, como lemos lá no início do livro, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem. No meu entender, ali está o coração do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. A realidade da igreja que Jesus vê e conhece é extremamente consolador. E, na sequência, os capítulos seguintes vão nos mostrar outros destaques e orientações para a igreja nestes tempos de lutas e de sofrimentos. Boa leitura, um abençoado final de semana. Se Deus permitir, na terça-feira daremos mais algumas breves orientações.